Bom, estamos voltando aqui para compartilhar algo especial, como sempre. Vou dizer para vocês que eu acredito sinceramente que isso vai ser tão importante, tão especial para algumas pessoas que tá difícil. Por quê? Porque eu já gravei isso três vezes. Tentei gravar agora, inclusive, de novo, e fui interrompida drasticamente, tive que parar. Então eu acredito realmente que Deus tem algo a fazer maravilhosamente através disso. Vou tentar ser simples, direta e passar tudo o que eu tenho que passar aqui. Vamos lá? 1, 2, 3 e já! A gente tem que ser rápido. Por quê? Porque as coisas estão meio estranhas. Quando eu começo a querer falar sobre isso, simplesmente acontece alguma coisa. Ou como aconteceu, eu gravei, mas não fui com a minha cara na gravação e eu deletei. Eu espero que eu vá com a minha cara hoje. Bruna, não delete este vídeo, usa ele. Bom, vamos lá. Eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que eu vou chamar de consciências, o que eu tenho aprendido com Deus a respeito da questão de responsabilidade e disciplina. Bom, primeiro de tudo, quero dizer que Deus, o Espírito Santo, tem sido o meu principal professor no que diz respeito a entender e a passar a viver essa disciplina. Não que no momento eu possa dizer, nossa, uau, me tornei a pessoa disciplinada que eu sempre sonhei. Mas estamos no caminho, tá? Então, vou compartilhar com vocês. Tenha paciência. Primeiro de tudo, Deus nos faz conhecer as nossas raízes, o fundamento, a história da genética que faz com que a gente seja como a gente é e faça as coisas como a gente faz. Ou seja, nossos pais. Mamãe, te amo. Qual era o meu grande conflito com relação aos meus pais? A minha mãe é aquele tipo de pessoa muito responsável. E eu olhava para mim, comparando minha responsabilidade com a dela, tínhamos muitas semelhanças sim, mas ela é com certeza superior no que diz respeito a isso. E eu queria entender por que tendo um exemplo eu não conseguia, né? Não tô falando que eu sou uma pessoa irresponsável, gente, não sou não, tá? Mas com relação às minhas coisas, os meus planos, coisas que eram pra mim, eu simplesmente tinha a tendência de negligenciar. Questão de estudo mesmo, questão de cuidar de mim mesmo, responsabilidades com relação a mim, sabe? Com relação aos meus filhos, com relação a compromissos que eu assumia com as pessoas, sempre procurei ser pontual, né? Então, eu não conseguia entender por que eu me negligenciava. Enfim, e aí eu comecei a descobrir algumas coisas na vida do meu pai que eram muito semelhantes a mim. Eu não tenho muito assim, né, muita história com meu pai. A gente viveu até os 8 anos e a gente convivia pouco. As semelhanças que eu sabia que eu tinha com ele, nossa flexibilidade, tem uma foto do meu pai com a perna lá no alto, flexibilidade, nossa. E ele era engraçado, eu acho que às vezes eu consigo também. Mas do mais, eu não sabia muita coisa a respeito do meu pai. E aí, conversando com a minha mãe, eu descobri que meu pai tinha também um problema de atitude. Meu pai, ele era do tipo que se ele se prontificasse a fazer alguma coisa, ele fazia bem feito, fazia com excelência. Mas, para que ele tomasse essa atitude de fazer algo, tinha que ter alguém lá. Vai, você consegue, vamos lá, sabe? Meu pai tinha um pouquinho disso. E quem é assim? Né? Era, não sou mais. Em nome de Jesus, estamos mudando. Por quê? Por que isso não é bom? Porque a gente não pode ser dependente da torcida, sabe? A gente tem que saber, ter a consciência de que a gente precisa da atitude, levantar, contar 1, 2, 3 e fazer acontecer. Tô aprendendo isso. Esse 1, 2, 3 e vai e faz, eu aprendi com a doutora Rosana, gravou na minha mente e a gente está tentando colocar em prática todos os dias, principalmente com relação aos exercícios físicos. Conseguiremos. Conhecer essas raízes, essa história genética, me ajudou a identificar algumas coisas em mim e eu pude colocar isso diante de Deus e começar a vigiar essas coisas. Poxa vida, isso é carga genética, mas não quer dizer que tem que ser assim para sempre. A gente pode mudar isso.
Dica 2, reconhecer as coisas que atrasam a nossa vida e tomar atitude com relação a isso. Exemplo muito real: televisão, celular, computador, internet, né, no geral. São coisas que, cara, de uma forma muito sutil, roubam um tempo que a gente devia estar aplicando em ser disciplinado, um tempo que você tem algo para fazer, você está ali perdendo tempo na televisão. O que acontece? Minha história com a televisão começou cedo, na minha infância. Como nós ficávamos sozinhos enquanto minha mãe trabalhava, a gente ficava muito na televisão, tipo horas e horas. Isso passou a ser algo natural para mim, fui programada dessa forma. O que me ajudou a entender que eu precisava de uma libertação no que diz respeito ao domínio que a televisão e a internet estavam tendo sobre a minha vida. Um sonho. Eu comecei a orar, falei assim, me ajuda, o que está acontecendo? O que eu preciso fazer para ser diferente, né? E eu tive um sonho. Sabe quando você é aquele sonho que você tá meio dormindo, meio acordada? Na época, o computador ficava no nosso quarto. E isso, já casada, tá? Tinha, acho que 1 ano e pouquinho, mais ou menos. Pra vocês terem noção, eu fui uma pessoa tão ansiosa que eu amamentava a Heloísa jogando paciência no computador e cutucando a internet. O tempo todo tinha que estar, pelo menos a televisão ligada, o som da televisão ali rolando enquanto eu tô fazendo alguma coisa. Era a minha companhia. Depois desse sonho, filha, passei a cortar. Mas vamos lá, vou contar pra vocês. Quem sabe ajuda vocês aí também. Eu sonhei que tinha um demônio na frente do computador. E ele tinha uns cílios assim, amarelo, bem grande. Tinha uma cara de oriental. Não estou, por favor, não me queiram mal, quem tem os traços orientais aí. Mas é o que apareceu, né? Enfim. E tinha esses cílios amarelo grande e ficava assim olhando pra mim, na frente do computador. É como se eu estivesse hipnotizada com aquilo. Como se ele quisesse que eu ficasse presa ali. Então, depois que eu identifiquei que existia algo que queria que eu permanecesse ali, eu falei, eu não vou mais ficar. Iniciei um processo de libertação com relação a esse domínio de computador e televisão. E aí veio o quê? Veio o celular. Quem é que consegue, gente? Vai ver lá as notificaçõezinhas, vai ver a hora. Eu mesma não usava relógio. Eu passei a usar depois que eu identifiquei o tempo que eu perdia. 20, 30, 40 minutos no celular, porque tinha uma notificaçãozinha, e da notificaçãozinha fui cutucar outra rede social, e dela eu ia para outra, e quando ia ver, cara, eu perdi um tempão. Então, atitudes como esta são estratégias que nos fazem ter força para vencer esse tipo de domínio. E outra estratégia que Deus me deu foi fazer jejum de televisão. Eu fiz vários. O último de 40 dias foi... já chegou, porque ela que tá importante isso aqui. Fala, ela. Oi, a vovó tá chegando aí. Vai lá ver a vovó. Vai lá ver a vovó. Bom, vocês viram que começou. Vamos lá, vamos terminar isso aqui. Fiz jejum de televisão, 40 dias. 40 dias. Foi. Quietinha, filha. Amor, eu não passo desse ponto. Jesus, me ajuda. Como é que a gente termina isso, Senhor? Quietinha, Manu. E enfim, a partir desse jejum, o domínio que a televisão tem é mínimo. Ai, garota, cuidado. Quietinho. Deixa eu contar que não tem ninguém aqui. Vamos terminar isso. Hoje eu termino, hoje eu faço isso. Reconhecer o que é domínio sobre você e fazer algo a respeito. Terceiro ponto muito importante foi reconhecer os efeitos disso na vida dos meus filhos. Ver que eles começaram a agir da mesma forma que eu, neste sentido. Não dá pra gente pedir disciplina e negligenciar isso na nossa própria vida. Então, se eu quero que meus filhos se tornem pessoas disciplinadas, eu preciso ser referência de disciplina. E isso tem me impulsionado a mostrar isso, evidenciar isso na minha vida, para que a vida deles seja afetada também dessa forma. Quarto ponto importante, ter consciência de que perfeição é utopia. E o que ajuda nisso? Ajuda você a ter exigências reais. É aquela questão do feito é melhor do que perfeito.
Pois é, neste caso isso teria me ajudado bastante, porque eu não teria deletado um vídeo simplesmente porque eu não fui com a minha cara. Que é isso, exigir perfeição, só porque uma mechinha do cabelo não estava legal. Espero que hoje esteja tudo bem. Eu vou ler aqui, gente, porque daí a gente consegue ser mais rápido, tá? É preciso dar o melhor, sim, o melhor de si. Desistir de algo que você está se empenhando, fazendo, porque não está perfeito, é acreditar nas mentiras de Satanás, que quer roubar a nossa alegria dos resultados. E quando nós desistimos de algo que teoricamente não está perfeito, não concluímos. E isso gera o quê? Culpa, peso de ter mais um projeto pela metade. Quem é do tipo procrastinador e negligencia essa questão da disciplina vai entender muito bem isso que eu estou dizendo aqui. A Bíblia diz o quê? Que o diabo vem para roubar, matar e destruir. Isso é em tudo na nossa vida. Às vezes a gente pensa que ele luta apenas com coisas grandes, é nas pequenas coisas. Tem aquele versículo em Cantares que fala das raposinhas, né? E raposinhas são coisas pequenas. Se você não se atenta a esse pequeno problema, ele se transforma em um grande, porque vai gerando outros pequenos problemas e isso é uma bola de neve, não é verdade? Então, no que diz respeito a ter essa consciência de que perfeição é uma utopia, ou seja, nem tudo vai sair perfeitamente. É claro que tem coisas que você termina e fala, uau, foi perfeito, foi ótimo, legal. Mas nem sempre. Isso não é uma regra, né? Infelizmente. Então, ter a consciência, gente, tô ficando canudo aqui, é um instrumento dela. Ter a consciência de que você precisa concluir aquilo que começa, de que se você não terminar, aquilo vai ser só mais um peso de culpa sobre você, vai te ajudar a concluir muitas coisas e isso vai fazer de você uma pessoa disciplinada. Estou aprendendo sobre isso. Quietinha, filha, por favor. Abaixa essa bundinha, tá? Ele acabou, a Manuela foi brincar, vamos terminar isso aqui. Hoje eu faço esse negócio, gente. Vamos lá. Vou ler aqui o 5º ponto. Deus não espera de mim mais do que eu realmente posso dar. E Ele não fica bravo porque eu não consegui algo. Ele não muda os pensamentos dele sobre quem eu sou ou meu valor por causa dos meus erros. Jesus não tratou Pedro como traidor, o tratou como amigo, porque ele sabia da essência dele, do potencial de amor e entrega que existia em Pedro. Ele sabia que no momento que Pedro fosse cheio da convicção deste amor, através do Espírito Santo, que o encheria em breve, toda a covardia que o faria recuar ao negar Jesus, todo o impulso que o fez cortar a orelha de um soldado, seria direcionado de forma sobrenatural e o transformaria em um verdadeiro embaixador de Cristo, arrematando multidões para o reino de Deus, curando, libertando e finalizando sua vida como um mártir. Mártire. Aqueles caras que morrem por amor a Jesus. É mártir. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Bom, da mesma forma foi com Saulo, que foi transformado de matador de cristãos em um dos mais apaixonados apóstolos de Cristo. De uma criança obediente chamada Samuel em um dos mais poderosos profetas de Deus. De um caçula desprezado e escondido atrás das ovelhas em um guerreiro e rei poderoso chamado Davi. E se você ainda não entendeu por que Deus não desiste de você e sempre encontra formas de dizer que você é amado, que a sua participação no reino é importante, você precisa entender que Ele não está te vendo como você é hoje, aos seus próprios olhos. Ele vê em você todo o potencial que Ele mesmo colocou aí e está disposto a lapidar e fazer brilhar. Bom, gente, eu poderia com certeza seguir falando a respeito disso, porque são anos, né, de lapidação de Deus na minha vida e eu acredito que enquanto estiver neste mundo estarei em processo de lapidação.
né? Acho que a gente vai aprimorando, vai aprendendo algumas coisas que antes eram problemas passam a não ser, mas novos problemas surgem ou velhos problemas que nos acompanham sempre vão precisar dessa lapidação de Deus. Mas o principal, a mensagem principal que eu quero deixar registrada aqui para você é que Deus, ele não se assusta com as suas falhas, sabe? E assim, eu entendo que para algumas pessoas, o fato de eu vir aqui compartilhar com vocês falhas e defeitos meus pode causar um certo espanto, tipo, Cara, fica quietinha, né? Ninguém precisa ficar sabendo dessas coisas. mas eu descobri que quando eu não tenho medo de abrir essas coisas, de compartilhar os tratamentos de Deus na minha vida, quando eu reconheço as minhas fraquezas e reconheço o quanto Deus tem me feito entender a respeito delas, Ele mesmo se encarrega de tornar o que é fraco, o que é falha em mim, em força. Então eu estou muito animada em ser direcionada a compartilhar isso com vocês. Apesar dos grandes levantes, da grande dificuldade da gente chegar na conclusão desse vídeo aqui, eu posso dizer que Deus faz das nossas fraquezas força nele. Então é neste momento que a gente pode te dizer: diga ao fraco, eu sou forte. E é claro que uma mudança dessa, como se tornar alguém disciplinado, não é algo que acontece do dia para a noite. Deus não vai simplesmente virar uma chave dentro de você que vai fazer você acordar diferente amanhã e passar a agir de uma forma que você vai falar: cara, me tornei uma pessoa disciplinada. Não. São pequenas mudanças. Você vai pegando uma raposinha por vez, vai tomando atitudes necessárias e você vai vendo o reflexo disso na sua vida. A partir do momento que você toma consciência do que é fraqueza em você, você pode trabalhar a sua força naquele aspecto. Então, eu posso dizer que o que tem sido fraco em mim, essa questão da disciplina, essa questão da atitude, eu tenho encontrado em Deus ferramentas de transformar a minha fraqueza em força, de tomar atitudes que, humanamente falando, eu tentei por muitas vezes e não consegui, mas colocando minhas fraquezas diante de Deus, em oração mesmo, e buscando na palavra, nesses momentos em que você se vê fraco, que o Espírito Santo vem com uma palavra de ânimo, uma palavra que faz você lembrar do quanto você é importante diante de Deus, o quanto Ele se esforçou para que você pudesse reconhecer esse amor. Sabe, Jesus, Ele veio, Ele deixou todo um reino de glória e se fez homem e viveu uma vida humilde por 33 anos sobre a terra, para que nós pudéssemos nos espelhar nele, para que nós tivéssemos ele como referência. E ele tem sido minha referência, a Bíblia, a palavra de Deus tem sido o alimento, tem sido estrutura para a minha vida. E é isso que eu vim compartilhar com vocês. Independente da sua dificuldade, independente da sua fraqueza, existe vida, existe libertação, existe salvação em Jesus Cristo. E é essa a pregação da minha vida e é este o alvo. É para este lugar que eu quero ir. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida. Eu creio que tenha abençoado, porque foi muito difícil concluir isso aqui. Então, que Deus te abençoe. E deixe seu comentário se você achou legal, se você foi abençoado por esse conteúdo. Não esquece de deixar o seu joinha, que isso ajuda também a posicionar o vídeo aqui no YouTube. Estou aprendendo isso. Eu esqueço de pedir like, gente, mas sinta-se à vontade. Se isso foi legal para você, deixa o seu gostei, tá bom? É isso, um beijo, que Deus te abençoe e até a próxima.